Oi, gente, dia de culto, mais uma vez estou aqui para fazer uma reflexão da Palavra de Deus com vocês nessa oportunidade. E o texto que eu gostaria de usar hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do verso de número 26. Aliás, só o verso de número 26 que diz assim: Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Bom, imagine que nós estamos passando por momentos difíceis em que nós temos ouvido, e você também já deve ter ouvido, de pessoas que morreram com essa pandemia, pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas conhecidas. Você já deve ter percebido que muitas pessoas perderam entes queridos, né? Muitas pessoas estão aí morrendo e dia após dia nós precisamos refletir a respeito da nossa vida, porque nada mais certo do que a morte, né? Todos nós que estamos vivos vamos morrer um dia. É claro que ninguém quer morrer tão cedo assim, né? Todo mundo quer morrer bem velhinho e, se fosse possível, nem assim gostaria de morrer, né? Eu costumo dizer que quem está vivo, se deseja morrer, é porque está muito deprimido ou tendo algum problema mental. Porque quando nós estamos sadios mentalmente, mesmo que o corpo esteja doente, ninguém deseja a morte. Todos querem viver. E nesse texto a gente precisa refletir a respeito do que Jesus está falando, porque essa é uma palavra de Jesus. E ele está dizendo aqui, faz uma pergunta, né? Pois que aproveitará o homem a ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? As respostas a essas perguntas de Jesus são duas. Primeiro, ninguém gostaria de perder a sua alma, porque o corpo físico ele vai morrer, mas a alma, ela, segundo o texto bíblico, tem vida eterna. Ela volta para Deus, né? E não se perde. Mas há aqui a possibilidade talvez de se perder, porque na segunda pergunta que Jesus faz, ele pergunta o que daria alguém pela sua alma. E provavelmente muitas pessoas dariam muitas coisas, inclusive o mundo inteiro. Mas ele diz aqui que é preciso pensar e refletir então sobre essa questão. E eu gostaria de dizer para você que a primeira reflexão que a gente precisa fazer com esse texto é qual a visão que a gente tem da vida. Muitas pessoas têm uma visão de que o ser humano é um dualismo, ou seja, é uma parte física e uma parte espiritual. A parte física se desfaz e a parte espiritual volta para Deus que deu. Para alguns outros, o homem é um ser tricotômico, né? Ou seja, formado de três partes: corpo, alma e espírito. O corpo se desfaz, a alma são as nossas emoções e o espírito é o que Deus deu, que certamente voltará para ele. Mas numa visão mais moderna, o homem é um todo, um ser completo e indivisível. Para estes, até mesmo o corpo será transformado para entrar no céu. Isso segundo a leitura do Novo Testamento, que diz que o corpo será transformado e todos nós teremos um corpo celeste para entrar na presença de Deus, o que nos diz que talvez realmente nós tenhamos alguma forma, né? E não apenas um espírito. E isso é objeto de muitas discussões. Mas o que eu queria dizer é que mesmo as pessoas que não são religiosas ou não vão à igreja, geralmente têm uma visão da vida como sendo uma parte biológica e uma parte espiritual. E a parte biológica, a maior parte das pessoas acredita que será desfeita nesse mundo e não tem tanto valor assim. No entanto, a parte espiritual é algo
que deve ser objeto da nossa preocupação, tendo em vista de que a maior parte das pessoas acredita que essa parte vai voltar para Deus. E aí fica uma pergunta. A pergunta é: quem que é Deus para você? Porque eu tenho certeza de que a questão de salvar a alma está diretamente ligada a essa questão de quem é Deus. E aí eu queria dizer para você o seguinte: muitas pessoas podem não crer num Deus como eu creio da Bíblia, podem não frequentar nenhuma igreja ou religião, mas podem ter um Deus nas suas vidas. Por exemplo, há pessoas em que o dinheiro é o Deus deles, os bens materiais é o Deus deles, uma esposa ou um marido é o Deus deles. Enfim, existem tantas coisas que podem se transformar nos nossos deuses. O que eu queria dizer para você é que quando existe alguma coisa que controla a nossa vida de alguma forma, que tem poder sobre nós, essa coisa se transforma num Deus. E tem muitos deuses. Às vezes tem pessoas que têm mais de um Deus, inclusive. São muitas coisas ou muitas pessoas tendo controle sobre as nossas vidas. E eu queria dizer para você que quando isso acontece, nós estamos perdendo a nossa alma. Nós estamos perdendo a nossa vida. Porque só tem um jeito, né, de garantir uma vida após a morte ou uma vida depois da morte, a vida eterna. Esse jeito, Jesus Cristo mesmo disse, né? Eu não li aqui a outra parte do versículo, mas ele diz aqui no versículo 1, inclusive anterior a esse que eu li, no versículo de número 25, ele diz assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: quem quiser ganhar a sua vida tem que perder. É uma linguagem figurada, né, que Jesus está usando. Na verdade, o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: isso inclusive coaduna com um outro texto onde Jesus chama os discípulos e a multidão também está ali ao redor, e ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, as pessoas que querem, vamos dizer assim, salvar a sua vida, precisam deixar a sua vontade de lado, precisam deixar um pouco os seus desejos de lado para colocar a vontade de Deus como algo principal na sua vida. Ou seja, Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida se você quiser ganhar a sua vida. E uma pergunta que eu faço para você nesse instante é: reflita sobre isso. Deus tem estado no primeiro lugar da sua vida? De fato e de verdade? Porque muitas vezes a gente diz que Deus está em primeiro lugar, mas isso de fato não é verdade. Deus está em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em 10º lugar, né? Às vezes em último lugar, mas não no primeiro. E isso é uma coisa para refletir, tá? Uma outra coisa que a gente precisa pensar é justamente no fato do seguinte: Jesus diz aqui que, né, quem quiser salvar é perder, e quem quiser ganhar precisa doar a sua vida para Jesus. Ou seja, viver ensinando, proclamando aquilo que Jesus ensinou. Então, nessa oportunidade, eu espero que você faça uma reflexão. O que tem sido a vida para você e quem é Deus na sua vida. E que você possa colocar a sua vida nas mãos de Deus, para que você realmente ganhe a sua vida e a sua alma. Que Deus abençoe você, tenha, né, um dia de felicidade, de paz e de tranquilidade, no nome de Jesus. Amém.